Paz de Cristo Jesus, um ótimo dia para a tua vida, que o Senhor possa continuar te abençoando grandemente, você e toda a sua família. Tem uma palavra de Deus para a nossa meditação neste dia, que se encontra no livro de Josué, capítulo número 7, que fala sobre a cidade de Ai. Mas para nós entender essa passagem, nós voltamos para o capítulo 6 de Josué, quando Deus dá a cidade de Jericó nas mãos de Josué. Mas a Bíblia diz que Deus dá uma orientação a Josué para não pegar nada daquela cidade. Tudo ia ser anátema, ou maldito, ou maldiçoado. Não poderia, só as pratas e o ouro ia para a casa do tesouro, ou a casa do Senhor. Mas a Bíblia diz que Acã, ele vê umas túnicas bonitas, umas moedas, de prata, de ouro, e coloca no seu arraial ou na sua casa. Sua mulher fica ciente, seus filhos, e a Bíblia diz que o muro de Jericó vem abaixo. No capítulo 6 você já sabe já a passagem, e o povo de Deus entra naquela cidade com a orientação de Deus, deram 13 voltas sobre aquela cidade, e a Bíblia diz que a vitória é grande do povo de Deus, mas tinha algo errado ali. Deus disse que tudo era anátema, tudo era amaldiçoado, não poderia pegar nada. Mas Acã achou por bem pegar e colocar no seu arraial. A Bíblia diz que aquela cidade de Jericó era considerada uma fortaleza. Aquela cidade, ela era toda murada, era a única cidade daquela região que era murada. E a Bíblia diz que Josué tem aquela grande vitória, e agora vai pelejar contra a cidade de Ai. A cidade de Ai, no capítulo 7 de Josué, você pode ler lá e entender. Era uma cidade pequena, uma cidade que não era murada, era uma cidade considerada fraca, frágil. E a Bíblia diz que Josué manda 2 espias para ver aquela cidade. Quando os espias chegam na cidade de Ai, olha, vê um povo humilde, um povo que parecia ser fraco, aparentemente não era um povo de guerrilha. E volta para Josué e diz: Josué, manda 2.000 ou 3.000 homens, manda pouca gente, porque a cidade é fraca, a cidade é frágil, não vai ser demorado não, vai destruir aquela cidade rapidinho. E Josué manda os homens para aquela cidade, confiando nos espias que foi olhar aquela cidade. E eu tiro uma palavra para a nossa meditação, ou para nós aprender sobre essa passagem. Muitas vezes, aquelas coisinhas pequenas que alguém não dá nada, que alguém diz assim: não tem nada não tem problema não, é aquilo que vai dificultar a minha e a tua vida, a minha e a tua chegada ao céu. Temos que ter o cuidado, porque quando achamos que não tem nada, não é, isso tem nada não, pecadinho, Deus perdoa, e aí a gente vai se afundando no pecado. Daqui a pouco a nossa mente está cauterizada e não sentimos mais o que é pecado, o que não é mais pecado. E aquele povo ali, quando olhou aquela cidade, achava que era uma cidade fraca, que no instante destruía, mas é ali que estava a malícia, ali que estava a armadilha sobre o povo de Deus. A Bíblia diz que quando o povo de Deus chega naquela cidade de Ai, 36 soldados já é morto pelo povo ou exército de Ai. O povo de Ai corre atrás do povo de Deus, e grande é o alvoroço. O povo sai correndo com medo daquela cidade que era considerada uma cidade fraca, frágil. E muitas vezes o pecado, ele vem sobre a nossa vida como não tem nada não, como uma besteira, como uma coisa pequena, e a gente vai deixando e vai se afundando, se amarrando no pecado. Daqui a pouco nós queremos sair e não tem jeito mais. Cuidado, Deus deu uma grande vitória ao povo de Deus no capítulo 6 sobre a cidade de Jericó, mas Acã tinha pecado contra Deus, e quando chega na cidade de Ai, o povo não sabia o que Acã tinha feito, mas Deus sabia, e Deus deixou eles pagar um preço, porque a vitória sobre a cidade de Jericó foi Deus que deu, mas Deus deu uma ordem. E quando nós não cumprimos a ordem do Senhor, pagamos um alto preço. Muitas vezes a nossa família, o nosso grupo está sofrendo por causa de nós mesmos, que Deus manda nós fazer de um jeito e nós fazemos de outro. Lembra de Jonas, quando ele está no navio e Deus manda ele ir para Tarso, ele
para Nínive ele queria para Tarse, e grande foi a tempestade sobre aquele navio e todo mundo pagou o preço. Cuidado, ouça a voz do Senhor. Se o Senhor mandou fazer de um jeito, faça do jeito que o Senhor mandou. Foi por isso que Noé não pecou contra Deus quando Deus manda ele fazer aquela arca. A Bíblia diz que Noé ele segue à risca tudo que Deus manda ele fazer, e deu certo. A Bíblia chega até a dizer que tudo que Deus mandou Noé fazer, ele fez assim, correto. Entenda, quando nós obedecemos a Deus, dá tudo certo. Quando nós obedecemos ao Senhor, dá tudo errado, porque a vitória ela vem do Senhor. A vitória ela pertence a Deus. Nós não somos nada sem Ele, e ali pagaram um alto preço o povo de Deus, porque Acã pecou contra o Senhor nas suas obediências, pegando aquela prata, aquele ouro, aquelas túnicas e levando para a sua casa. E grande foi o preço, porque quando morre 36 soldados na cidade de Ai, aí Josué chama os anciãos e ali busca o Senhor e descobre que o erro estava em Acã. E Acã é predejado com sua família. Não vale a pena desobedecer a Deus. Acã com sua família, eles morreram, pagaram alto preço, pagaram com sua vida por causa de um erro de desobediência. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que a gente venha fazer a vontade de Deus, que a vontade de Deus ela venha ser realizada na nossa vida, que nós não venha, aleluia, desviar do caminho do Senhor para querer fazer a nossa vontade. Grande foi a vitória em Jericó. O povo de Deus derrota. A Bíblia diz que só quem escapou foi a Raabe, a prostituta, e os seus familiares, porque guardaram ou esconderam os espias. Mas lá no capítulo 7 de Josué, a gente vê 36 soldados sendo mortos logo na entrada da cidade por causa de um pecado de desobediência de Acã. Cuidado, muitas vezes aquilo que a gente acha que é pequeno, que não vai nos derrubar, que não tem nada não, é só uma vez. É aí que está a armadilha do inimigo. Ele vem como um sapatinho de lã. Minha mãe dizia, cuidado, o pecado muitas vezes ele vem de forma que não é pecado, e quando nós cometemos a primeira vez, realmente não é pecado não, isso é besteira, e ali a nossa mente começa a se cauterizar, e ali não faz mais sentido nenhum na nossa vida. É como aquele pecado não é pecado mais. E ali foi um pequenininho, daqui a pouco foi um maiorzinho, daqui a pouco foi um grandão, daqui a pouco está afastado de Deus. Mas Deus nesse dia está nos alertando. A cidade de Ais era uma cidade fraca, aparentemente. Era uma cidade que não tinha nada não. Manda poucos soldados. E ali foi um vexame, uma vergonha terrível para o povo de Deus, porque desobedeceu ao Senhor. Quando nós obedecemos, mesmo com pouca gente, ou com mesmo pouco recurso, o Senhor nos dá a vitória, porque a vitória vem de Deus. Mas quando nós obedecemos ao Senhor, não obedecemos à voz do Senhor, pagamos um alto preço. Pode ter recurso, pode ter homens, pode ter treinamento, pode ter tudo, mas se não tiver Deus, vai dar errado. Pense nisso. Pagaram um alto preço. A família de Acã, com Acã pagou, morreu o pai, morreu mulher, morreu filho, morreu Acã por causa da obediência. Por isso, é melhor sacrificar do que desobedecer ao Senhor. Melhor é o sacrifício do que a desobediência ao Senhor. Por isso, mesmo que venha muitas vezes nós não querer fazer contra a nossa vontade, mas se Deus mandou perdoar, se Deus mandou abraçar, se Deus mandou ir, mesmo se for um sacrifício, faça com amor, porque com certeza o Senhor, Ele vai te abençoar, Ele vai te honrar e vai dar tudo certo no final. Cuidado, aquilo que nós pensamos que não pode derrubar eu ou você, é ali que está a armadilha do inimigo. Ele vem com um sapatinho de lã. Como não quer nada, quando a gente vê o laço já está pronto, e quando não vem pedir misericórdia já é tarde. Deus te alerta neste dia. Deus te abençoe, Deus te purifique de todo mal, que você possa ser uma bênção na casa do Senhor.
Compartilhe esse vídeo para abençoar a vida em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente.